família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast, sejam muito bem-vindos. Segundou, pois é, horário nobre, novo horário, 7h30 da noite, 19h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente tem aquele encontro semanal para bater um bom papo, pautas altamente informativas, assuntos relevantes. Um jeito diferente de começar a sua semana em Três Pontas, através da Aldeia Global, da Rede Mundial de Computadores, para você em Três Pontas e em todos os lugares, onde você estiver, chega o Pod Café Podcast. Deixa eu lembrar, antes de apresentar os nossos convidados e uma pauta super especial, para a gente conhecer um pouco o trabalho de uma galera, de uma equipe, de uma associação, de uma entidade, de um grupo, enfim, que realmente arregaça as mangas desde muito novos. E eu já sabia que há muito tempo eles fazem a diferença, mas a gente vai conhecer isso um pouquinho melhor. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Antes, deixa eu lembrar que a gente está ao vivo pelo Facebook do Conexão Três Pontas e daqui a pouquinho, assim que terminar a transmissão ao vivo, a gente já vai lá para o YouTube. Portanto, ative o sininho aí para você receber as notificações, metralhe o seu joinha lá no Podcafé _podcast para você ficar por dentro de tudo. Aliás, deixa eu aproveitar aí e pedir para essa galera que agora eu vou começar a apresentar, para a galera dos Demolês, para eles metralharem o joinha lá no Podcafé _podcast no nosso YouTube, para que a página tenha cada vez mais seguidores e a gente consiga realmente expandir. Lá também a gente está começando, graças a Deus, no Facebook já são mais de 30 mil seguidores, no Instagram mais de 40 mil seguidores. E o trabalho não para. Agora sim, já trocando de câmera, hoje nós temos no Pod Café Podcast não apenas um, nem dois, mas três. Como diz um amigo meu caipira, é um trio de três. Essa trinca que hoje promete trazer muita informação, informação séria, informação bacana sobre o trabalho que os Demolês fazem em Três Pontas através da loja Luz e Caridade. Aliás, deixa eu começar o programa e mandar 2 abraços para 2 queridos amigos que têm uma ligação muito grande com todo esse trabalho, com a maçonaria, enfim, que é o meu irmão de alma, doutor Luiz Roberto Laurindo Dias. Esse é parceiro de uma vida toda. E o doutor Eduardo Camargo Vasconcelos, que também é fera, outro querido que está sempre com a gente. Deixa eu começar apresentando o tio. Vocês não estão errados não, viu, gente? Vocês não estão no Conexão Rock e Go, não, até pela vestimenta. Hoje não é o Lima flamenguista, é o tio Lima, Sargento Lima, que também, através do Proerd, através do seu histórico como policial militar, é chover no molhado para poder apresentar e falar do quão querido é o Sargento Lima e o quão eficiente tem sido não apenas na sua trajetória com farda, mas também fora da farda nos seus trabalhos sociais. Lima, seja bem-vindo. Primeiro, muitíssimo obrigado, imenso prazer pela primeira vez recebê-lo, não no Conexão Rock Go, mas no Pod Café Podcast. Ô, Roger, eu que agradeço o convite para estarmos aqui hoje falando um pouco dos Demolês, capítulo aqui de Três Pontas. Vai ser uma conversa maravilhosa. Nós não vamos falar sobre a goleada do Flamengo, o empate garfado, mas nós vamos falar um pouco mais sério, falar um pouco mais também divertido, porque falar dos Demolês é uma coisa maravilhosa. Nós vamos mostrar para a juventude aqui de Três Pontas o quão é grandioso o capítulo aqui, o quão é importante o trabalho que os meninos fazem aí aqui na cidade. Verdade, gente. Deixa, antes de apresentar esses 2 meninos, vocês terão, acho que a mesma impressão que eu, principalmente quem já passou dos 40, quem já passou dos 50. Eu acabei de passar dos 50, embora pareça que eu já tenha passado dos 60. Vocês vão ter a impressão de que eu estou conversando, além do Lima, com 2 anões. Parece, sim, rostos angelicais de criança, mas de uma sabedoria. Cara, um jeito de falar que realmente mostra que a humanidade tem salvação, que nem todo jovem escuta algumas músicas aí meio
controversas que não levam a nada, que não tem conteúdo, que são absolutamente vazias. E a gente mostra que sim, que a juventude tem salvação e que está muito linkada, muito focada em coisas sérias, coisas importantes, coisas sociais, como os Demolês fazem. Marcel, primeiro prazer te conhecer. Seja muito bem-vindo. A primeira impressão aqui fica e a primeira impressão não podia ser melhor. Claro, Roger, obrigado por me apresentar aí. Para quem não me conhece, Marcel, atual mestre conselheiro do capítulo aqui de Três Pontos. Ele falou da Ordem Demolei fazendo bem, e a Ordem Demolei realmente traz vários projetos filantrópicos para as instituições que necessitam aqui na cidade, tanto para as instituições quanto para as escolas públicas, que são também um dos alicerces da nossa ordem. Cara, vocês estão impressionados como eu já logo no começo, né? Peraí, deixa eu apresentar o Daniel. Aliás, parece uma dupla sertaneja hoje. Marcel e Daniel, na sabedoria e no trabalho nos Demolês, sensacional. Daniel, obrigado também. A primeira impressão também era de que tinha apenas 15 anos. São 20 anos já com uma sabedoria enorme. Seja bem-vindo. Prazerzão, Roger. Tudo bom? Eu estou primeiro conselheiro do capítulo hoje. Completei meus 5 anos de ordem, né? Então, já estou ali tendo meus conhecimentos básicos, né? Mais aflorados. Agradeço muito a presença. Maravilha. Gente, ó, para você que está em casa, deixa eu mudar a câmera aqui, deixa eu colocar uma câmera aqui que me pegue. Ah, bonitinha aí. Vocês estão vendo aí, ó, janela aberta hoje, hein? Que diferença, hein? Conexão Rock Go trocou a cortina. E eu estourei mais do que pipoca em festa de São João. Mas hoje tá bonitinho o fundo aqui, tá bem bacana. Gente, a Ordem Demolei é uma instituição juvenil fundada por Frank Land a partir de virtudes para jovens do sexo masculino com idade compreendida entre 12 e os 21 anos incompletos. É uma organização patrocinada pela maçonaria, fundada nos Estados Unidos em 24 de março de 1919, que na maioria dos casos as lojas maçônicas cede espaço para reuniões dos capítulos da Ordem Demolei. É isso mesmo? Isso mesmo. A ordem, como você disse, foi fundada por Frank Sherman Land nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Ele fundou a ordem com o propósito de ajudar esses jovens a terem um bom caminho, mesmo sem os pais, já que vários deles morreram na guerra. E, bem, a ordem começou lá nos Estados Unidos e aproximadamente uns 100 anos atrás veio para o Brasil com um cara que a gente chama de Alberto Mansur, que é o patrono da ordem em território brasileiro. Me fala uma coisa, para não perder o raciocínio. Eu quero uma explicação dos dois, até para quem está em casa, para conhecer, para ter um cartão de visita um pouco mais aprimorado sobre vocês. Como que vocês tomaram ciência da Ordem Demolei? Como que vocês foram apresentados? Como que surgiu o interesse? Resumidamente, como foi a entrada de cada um? A minha entrada aconteceu quando eu tinha idade mínima de 12 anos. Fui convidado pelo meu professor, que é o Miller Bueno, hoje o presidente da Câmara. No momento que ele me convidou, eu já aceitei, porque ele me falou do propósito filantrópico e o propósito de desenvolvimento pessoal que a ordem busca para os meninos. E isso já há quanto tempo? Mais ou menos uns 4 anos. 4 anos. Daniel, e você, como chegou na ordem? Eu cheguei na ordem mais ou menos em 2022. Foi 2022. Lá pra maio, né? Como que eu conheci a Ordem Demolei? Eu tava jogando futebol com meus amigos e um deles era Demolei, entendeu? Ele já tinha me apresentado um convite anteriormente, mas como eu não tinha conhecimento, não sabia o que era, de primeiro eu recusei. Na segunda oportunidade, meu pai falou, dá uma pensada nisso aí. E aí eu pensei, falei, eu acho que é interessante, vou tentar entrar lá. E aí eu entrei e eu vi uma coisa muito diferente de tudo aquilo que eu estava acostumado a ver, né? Porque é uma reunião própria
falando sobre virtudes, falando sobre Deus, coisa que é raro hoje em dia. Coisas que aproximam pessoas de outras, tornando uma irmandade, não só com quem está lá dentro, mas com todos. Gente, isso é bacana e me deu até um gancho aqui, ó, porque tem uma pergunta que fala assim: é, o que é ser demolei e no que os demoleis acreditam? Aí a explicação tá aqui, vocês me corrijam se não for exatamente isso. Amor filial, crença em Deus, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Isso aí, são os 7 alicerces que a gente coloca. Que na nossa cerimônia a gente representa por 7 velas. Velas essas que são acendidas falando as virtudes. A primeira, o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Com a mais importante delas sendo o companheirismo. Sim. Porque, né, como o Daniel disse, lá é uma irmandade. Tem uma frase que eu gosto muito que é: podem tirar os nossos segredos, tirar o templo, mas nunca vão tirar os laços que a gente tem uns com os outros. Isso é bacana, tá vendo, gente? Que quanta cultura no programa de hoje. Isso me faz lembrar uma frase bem bacana também, que eu gosto sempre de dizer, que é uma pergunta que fazem: qual a melhor forma de se abrir uma cabeça? Na verdade, não é uma forma, né, gente? São duas formas. E o mais curioso é que as duas melhores formas de se abrir uma cabeça é usando um machado. Eu prefiro o Machado de Assis. Isso é Roger, bacana. Oi. Você vendo aí, você pode observar que são, assim, adolescentes, jovens, né? Que são, não são introvertidos, são ao contrário disso. Por Cara, quê? impressiona. Quando você entra lá, você entra com, no mínimo, vai lá, com 12 anos. Sim. A desenvoltura deles Sim. são feitos lá dentro, são assim, são alçados a falarem, a conversarem, a estudarem. Por isso que você vai vendo essa desenvoltura deles. A Ordem de Molay, ela pega uma pessoa, uma criança introvertida e sai de lá um homem que pode ter certeza que vai ser um diferencial na sociedade. Agora eu vou fazer algumas perguntas, não necessariamente aquela coisa enlatada de eu faço a pergunta específica para alguém, a gente vai bater mais um papo. Mesmo que alguém tenha respondido, o outro pode pegar o microfone, pode cortar, pode emendar, pode prosseguir com a resposta para a gente poder trocar uma ideia bem bacana, que é o propósito do Pod Café Podcast, como se a gente estivesse tomando um cafezinho ali e tal, batendo um bom papo. Qualquer jovem pode se tornar demolei, qualquer jovem do sexo masculino, perdão. E quando é aceito, ele passa a ter que compromissos para que ele possa continuar sendo aceito? Na mesma pergunta, jornalista ama fazer 2 em 1, 3 em 1. Um desses compromissos é ir bem na escola? É um bom compromisso. Porque o que a Ordem de Molay busca? Bons homens. Então, o básico para você entrar na Ordem de Molay, você precisa ser alguém bom. Este é o básico. Segunda coisa, a família deve aceitar. Os pais, eles devem concordar com a entrada do menino. E mais ou menos isso. Mas as virtudes que a gente busca é aquela pessoa que quer evoluir, que ela não quer ficar estagnada. Entende? Então, uma pessoa que vai muito mal na escola não é algo que a gente vai buscar. Porque se ele não consegue ir bem nem na escola, quem dirá nos outros locais? Fato. Sim. Outro requisito para a admissão do menino seria a recomendação direta por um membro. Aí esse membro recomenda bem, como o Daniel falou, ele vai bem na escola, ele tem outras virtudes, tá? Aí, com o decorrer do tempo, se a gente for vendo que aquele menino não encaixa ali, ele vai acabar saindo. Entendeu? Se ele for um menino de má virtude, mesmo que passe pela admissão, com o tempo ele não se encaixa no ambiente.
porque o ambiente é extremamente selecionado. Entende? São meninos ali que realmente buscam um desenvolvimento. Não ficar falando um termo um pouco colonial de vagabundagem. Uhum. Essa virtude, no caso, selecionar, quer dizer o seguinte, é que você procura pessoas boas para estar no meio. Sim. E ali ela vai tendo um desenvolvimento, como a gente vai é estudo, é ambiente que apresenta trabalhos. Então, se ali o jovem não se encaixar, não se enquadrar ali, ele mesmo vai sair naturalmente, é uma tranquilidade total. E ali não é questão dinheiro, não é questão financeiro, não é questão realmente é de pessoas boas para que elas evoluam. Sim. Que elas se evoluam. Não é questão assim, você não vai ver, ali dentro vai ter sobrinhos de todos, assim, de toda a natureza. Seja ela mais humilde, seja ela mais abastada. Ô Lima, para quem também está em casa, para a gente poder entender, qual é a função de um tio? Você é tio, né, dos Demolês. Como é que funciona isso? Basicamente, orientá-los quanto aos trabalhos que vão ser desenvolvidos e também na vida fora Sim. A gente está sempre perto, sempre orientando, sempre ajudando. O que a gente pode fazer é sempre estar mostrando o caminho. Mas cada um segue ele do jeito que ele decide, por si próprio. E que é o mais importante, a gente mostra o caminho e ele segue. Gente, eu avisei, né? Eu avisei que o programa de hoje seria bacana demais, seria bom. E para a gente trazer muita informação, e além de trazer a informação, a gente acaba desmistificando alguns rótulos, algumas histórias, algumas questões. Aliás, eu espero em breve conseguir fazer um programa específico sobre maçonaria, sem polêmica, para que a gente consiga entender um pouco melhor como funciona todo aquele universo, que a gente sabe também de muitas ações sociais que são feitas, e tem uma série de curiosidades, uma série de leviandades que são questionadas por aí, por falta justamente de informação, por falta de conhecimento. E eu acho que é muito salutar, muito importante a gente ter uma pauta como essa para que a gente possa esclarecer também, até porque a gente sabe que em Três Pontas eles também fazem um grande trabalho, principalmente nas questões sociais. Antes de continuar, já tem mensagem aqui, Matheus Meirelles. Opa! Glaucia Diniz, boa noite. Sítio Recanto Carvalho, parabéns, Marcel. Sítio Recanto Carvalho, de novo, esse meu sobrinho fala bem. Sítio Recanto Carvalho, mais uma vez. Marcel, estou vendo nascer um novo político crítico para ajudar a população jovem a ter mais atitude na sociedade. Onde que eu assino embaixo aí? Os dois aqui, aliás, viu? Prefeito e vice. Presidente e vice. Taylor Duarte, a Ordem é uma escola de desenvolvimento social, caráter, patriotismo e família. Aliás, esse tal de patriotismo aí tá fazendo falta, hein, gente? Tá fazendo falta, hein? Bastante polêmica. E não esquecer, né, minha gente, independente aí daquilo que você acredita, não esquecer que a bandeira do Brasil, um dos símbolos pátrios, sabe? Uma coisa importante que a gente tem. É verde, amarelo, azul e branco, só, tá? Não tem outra cor, não. São só essas 4 cores aí que fazem parte da nossa bandeira bonita demais da conta. Aliás, tá faltando também, sabe o quê, gente? Voltar a ser obrigado lá nas escolas a cantar no Nacional todo dia, viu? Faltando. Parou, no meu tempo a gente tinha que ir lá, tinha que cantar o hino nacional. Hoje canta a música da Anitta. Mas, enfim, fazer o quê? Deixa eu perguntar para esses meninos também que estão dando um show aqui com a gente. Como é a agenda de vocês? Como é o compromisso? São encontros semanais? São encontros mensais? Vocês se programam para atividades durante um mês inteiro? Como é que funciona isso? Essa agenda funciona, reuniões, que no caso tem a nossa ritualística, de 2 em 2 semanas. Semana sim, semana não, semana sim, semana não. E os nossos projetos filantrópicos são planejados
junto com o cargo que a gente dá o nome de o hospitaleiro. Ele que fica encarregado de fazer isso aí com base em campanhas. De desenvolver um projeto. Isso. Desenvolver um projeto tanto para escolas, tanto para Entidades, hospitais, enfim. Aí ele apresenta esse projeto numa reunião, é isso? isso, tanto uma reunião ritualística, que é onde todo mundo se reúne com esse tipo de roupa social, a gente vai lá, faz uma ritualística, discute temas, e tanto em reuniões administrativas, que a gente só vai lá de roupa normal e discute coisas menos importantes. Ô Lima, e antes do Daniel responder, aí tudo isso, vamos supor que agora, nesse mês de setembro, eles já hoje, dia 1º, não posso esquecer, embora não seja o Conexão Rock Go, parabéns Esporte Clube Corinthians Paulista, 115 anos hoje, passando vergonha. Tudo que vocês vão fazer, tudo que os meninos vão fazer, tudo que a Ordem Demolei vai fazer, obrigatoriamente é apresentado, passa pelo crivo da maçonaria? Tem essa ligação direta? Sim, foi até interessante falar, porque todo capítulo, qual cidade tem uma loja que é responsável por este capítulo. Então, o responsável pelo capítulo hoje é o Marcel. Então, todo projeto que tem, ele leva para o venerável da loja. No caso, hoje, é Luz e Caridade. Ele leva para o venerável da loja. O venerável da loja, Luz e Caridade, ele é o responsável pelos meninos. Então, tudo que eles fazem, todo projeto, qualquer situação... Não perca o raciocínio. Para quem está em casa, o venerável da loja Luz e Caridade é maçom e é o presidente da maçonaria. Isso, isso? Daquela loja. Daquela loja. Perfeito. Aí ele verifica se está tudo enquadrado direitinho dentro da ordem. Se tiver tudo certinho, ele autoriza. Se ele achar que não, ele vai chamá-los, orientá-los ali a mudar, ou até mesmo assim, ó, esse aqui não é para se fazer. Perfeito. Então, é assim, sempre orientado. Nunca é feito de qualquer forma. E além, Daniel, além das questões de campanhas, que é o extracampo, é o que a gente vê sair lá das reuniões de vocês e acontecer aqui, entre aspas, no mundo externo. Mas internamente, além de desenvolver esses trabalhos sociais, também as reuniões de vocês envolvem leituras, aprendizados, oratórias. Como é que funciona? Sim. O que puder ser falado também, claro. Tem fala, sim. Como o Marcel falou, a gente tem um ritual, né? Então, tudo que acontecer dentro da reunião tem que estar de acordo com o ritual. Então, a gente tem cargos, por exemplo, como o capelão, onde ele lê a Bíblia. Entende? Aí, a leitura dele é só ler a Bíblia. Isso. Esse ritual ele foi criado por um amigo do Frank Shyamalan, que é o cara que fundou a Ordem. Sim. Que era, se eu não me engano, Arthur Marshall. Então esse ritual tem mais de 100 anos já de criação. E a gente segue ele até hoje. Claro que teve algumas modificações, simplificações de termos, mas ele sempre mantém a ritualística. Então, os meninos sempre precisam ter uma boa oratória. Quando eles pegam um cargo para fazer, eles já pegam um ritual para estudar. Os que iniciam têm um ritual próprio que, caramba, os de hoje em dia no capítulo pegam para casa, levam, estuda pra caramba. Gente, ô Lima, eu acho que eu preciso de alguns repórteres novos para os meus programas aqui. Eu acho que eu já achei 2 aqui para poder me ajudar a fazer reportagem também. E tem muito mais, viu? Não, só tá os 2. Cara, é sensacional. Edilson Naves, esses meus sobrinhos arrasam. Bacana demais. Para você que está acompanhando o programa também, aproveite, mande a sua pergunta, mande a sua crítica, a sua sugestão. Se tiver devendo alguma coisa na padaria, não tem problema, a gente cobra também quem está devendo. Mas mande a sua pergunta, o seu alô, porque o programa é descontraído. Eu estou dando esse tom descontraído, porque a gente tem 2 jovens aqui que falam muito sério
e que sabem muito, mas não perderam a sua jovialidade, a sua contemporaneidade. Caramba, consegui falar sem errar essa palavra? Porque realmente a gente tem que viver tudo na sua época, até porque tem os processos e projetos aí contra a adultização, também tem a infantilização, também tem um monte de situações. Esse ano, 2025, dá para fazer um resumo? Já tem alguma ação encomendada em vista o que está para ser feito ou que já foi feito no primeiro semestre? Emendando a segunda pergunta. Quantos jovens hoje eu posso brincar, chamar com todo carinho e respeito de extraterrestres, assim como vocês dois, que são muito acima da média? São mais quantos além de vocês? Questão dos membros, a gente bate ali nas reuniões e nas campanhas uns 12 a 17 membros. Certo. Quando tá mais cheio. Só que Brasil afora aí tem mais de 1.000. Sim. Arrisco aí dizer uns milhões Sim. de membros, internacionalmente também. No mundo todo. Isso. Tá, e com relação a essa agenda desse ano? A agenda desse ano de campanhas que a gente teve no primeiro semestre, a gente fez uma arrecadação de suprimentos para a Santa Casa e agora, para esse segundo semestre, a gente já planeja 3 filantropias. Isso uma para outubro, outra para novembro e uma para dezembro. Bacana, hein? Quer falar, Daniel? Sim, isso é por fora, mas também a gente tem as nossas filantropias por dentro, entendeu? Aquelas internas. Porque ao mesmo tempo que a gente passa a filosofia, a gente tem que buscar alguma maneira de fazer jovens quererem ir lá além da filosofia. Porque a maioria não vai lá pensando só na filosofia. A maioria, inclusive, entra por conta de amigos. Entende? Então ali tem que ser um local muito bacana. Então a gente já, por exemplo, tem futebol próprio para isso, né? A gente tem amigo oculto. E uma série de atividades que congrega, que une, enfim. Outra questão importante. O Marcel, ele é hoje o responsável. Qual é o nome da função específica, Marcel? Conselheiro. Mestre conselheiro. Existe uma questão hierárquica até chegar a mestre conselheiro? É como, por exemplo, no exército que você vai galgando, na polícia militar que você vai galgando, ou por conta de um desempenho estratosférico, bacana demais, que salta aos olhos, por indicação? Não sei. Aí é a curiosidade. Se do colegiado dos próprios demolês ou vindo da maçonaria, se há uma indicação para subir de posto. Nisso daí a gente faz eleições diretas dentro do capítulo para os cargos que a gente chama de cargos da diretoria, que são cargos acima dos cargos ritualísticos, porque os cargos ritualísticos, eles, em tese, só agem dentro da reunião. Sim. E os cargos da diretoria agem tanto dentro quanto fora. A gente tem 6 cargos da diretoria, todos por eleição direta. O que a gente chama de tríade, que seria, no caso, mestre, primeiro e segundo conselheiro, eles ficam 1 ano, e a parte menor da diretoria, que é o tesoureiro, escrivão e hospitaleiro, ficam por 6 meses. E nessa eleição não há interferência do venerável da maçonaria. É exclusiva dos demolês. Isso. Eleições exclusivas dos demolês. A gente tem carta de candidatura, aí a gente faz uma reunião de eleição, e antes dessa reunião de eleição, uma reunião administrativa apresentando os cargos para os meninos que são iniciáticos ou que acabaram de subir ao grau. Tem uma pergunta aqui da Joyce, se para ser demolei, obrigatoriamente o pai tem que ser maçom. Não é obrigatório o pai ser maçom. A gente tem vários meninos que não tem nenhum parentesco com a maçonaria. Eu mesmo, meu pai não é maçom, então qualquer menino pode entrar na maçonaria vindo de uma indicação direta de alguns meninos. Lima, me surgiu uma outra curiosidade diante dessa pergunta. Existe um tempo
em que eles continuam sendo demolês ou só saem quando atingem os 21 anos? E aí, na mesma pergunta, atingindo 21 anos, automaticamente um demolei vira maçom? A princípio, ele vira sênior, não é isso? Ele passa a ser sênior, ele deixa de ser. Demolei na palavra, né? Porque ele nunca deixará de ser demolei. Vai até ele morrer, ele será demolei. Mas a título, ele vai virar um demolei sênior. E após os 21 anos, ele pode sim virar maçom, mas não é Uma necessário. obrigatoriedade. Não, né? Até porque tem que ser convidado, né? Então, para ser maçom, ele entra como outra pessoa qualquer que foi convidada a ser maçom. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui, um testemunho, Gláucia Diniz. Roger, investe no Marcel, ele é um ótimo comunicador. Eu já tô pensando em aposentar, galera, daqui mais ou menos uns 15 anos aí, eu vou aposentar, aí eu vou trazer o Marcel e o Daniel aqui para poder apresentar o Pô de Café Podcast, só que já vai ser numa outra roupagem, numa outra linhagem, já vai ter rede social que agora a gente nem imagina o que vai acontecer daqui para frente. Gente, que pergunta importante. Agora eu quero ver a mente de vocês trabalhar. É para cada um dos três, tá? Que pergunta importante que esse jornalista não fez que deveria ter feito? Para cada um de vocês. Tem como abrirem as portas para os demolês fazerem a apresentação na escola? Tá vendo como eu sou criativo? Sargento Lima, tem como fazer os demolês fazerem alguma apresentação nas escolas? Depende da diretora. Se a diretora abrir as portas, com certeza o Marcel e a equipe irão lá fazer uma apresentação, mostrar para os jovens como é o trabalho do demolei. E na mesma pergunta, existe uma certa restrição, uma certa dificuldade em relação a isso, Lima? A princípio é fazer esse contato, né? Que a gente eu não posso falar que tem, porque depende de diretora para... De caso para caso. De caso para caso, de diretora para diretora. Certo. Que pergunta, Marcel Roger Campos não fez que deveria ter feito? Sobre Qualquer assunto ligado aos demolês. a questão da crença das pessoas de que a gente é uma religião. Sobre essa questão que as pessoas têm. Pera aí, deixa eu trocar a câmera aqui. Eu arrumei um sucessor, viu, gente? Aliás, eu arrumei 2 aqui no programa de hoje. Cara, esses meninos são sensacionais. Ô, Lima, Eu te falei. te falar o teu único defeito é ser flamenguista, porque você escolheu a dedo. Cara, que bacana demais esses meninos. E eu tenho certeza que é assim com todos os demais. Acho que não é apenas uma exclusividade dos dois. Isso que o Marcel tocou, gente, isso é uma questão... para mim, é o epicentro, o olho do furacão, o cancro do tumor ali, que dar oportunidade de fala para essa questão. E esse é um dos motores, um dos motrizes que eu quero fazer uma pauta sobre maçonaria, que vincularem muito uma imagem de que a maçonaria é uma religião, e o pior, que é uma religião anticristã, que é uma religião que, entre aspas, cultuaria coisas do outro lado, das trevas, não sei o quê. Enfim, a gente já cansou de ouvir um monte de baboseira sobre isso por conta da desinformação. E eu acho que é muito bacana esse ponto que o Marcel tocou, para a gente poder também lembrar que um dos pontos que a gente quer esclarecer e trazer é essa questão. Lembrando que o Daniel tocou num certo momento da entrevista, ele falou que um dos compromissos é a leitura da Bíblia. Então, por si só, a gente já começa a entender que o livro sagrado, o livro de todos os livros, está lá. E se prática que a gente vê externa, dos portões para fora, é fazer o bem sem olhar quem, eu acho que todos esses rótulos caem por si só. Diga.
Bem, as pessoas hoje em dia, né, ainda tem muito preconceito com isso, achando que é uma religião própria. E tem uma frase que eu gosto muito que me falaram quando eu fui iniciar, que é: a gente aceita qualquer um que crê em Deus. Se você crê que teu Deus é um pão de queijo, a gente aceita. Só não pode ser ateu, entendeu? Tem que crer Sensacional. em Deus. Tanto que a gente hoje em dia tem a maioria católicos, temos ubandistas, tem praticamente de todas as religiões dentro dos capítulos. Isso é muito bacana de ser falado. Ô, ô, Daniel, ô, diga Rogério, Lima, diga só Lima. para completar, isso é importante as pessoas saberem que lá não se professa a religião. Lá, assim, todos que entram têm que crer em Deus. Todos têm que crer em Deus. E lá a E não há uma referência. exigência de se abandonar a religião atual. Não, é qualquer religião. É qualquer religião. Por isso que está todo mundo lá. Porque lá você tem que acreditar em Deus, a Bíblia está lá, e a ritualística, que as pessoas confundem quando falam em ritualística. Ritualística é o modo de se fazer a reunião. Então, acho que tudo tem uma ritualística. Até aqui no nosso programa, nós temos uma Sim, ritualística. Cada sim. um senta no lugar. Se vocês assistirem o nosso Rock Go, o Roger e o LG está de lá, o Lúcio está sentado nessa cadeira, eu estou na do meio e o Neander está ali. Então é uma Sim, forma de sim. trabalhar. Então é isso que as pessoas confundem muito. Você quer uma ritualística maior do que a polícia militar tem? Justamente, nós temos uma forma de trabalhar, temos ali o POP, que é o procedimento operacional. Então tudo ali é uma ritualística que a gente vai trabalhando. A própria Igreja Católica tem ali os seus ritos na celebração de missa, de casamento, enfim, de batizado, de tudo, enfim. Daniel, que pergunta que não foi feita para você? Por que que há segredos dentro da maçonaria e da Ordem de Molay? Lima, se eu tivesse colocado um bonecão de posto aqui, do meu lado, Deixa rodar. vocês iriam conduzir o programa sem esse jornalista aqui. Vamos lá, Daniel. A base da maçonaria e da Ordem de Molay são praticamente a mesma, entendeu? É claro que a maçonaria ele é muito mais estudada, ele é muito acima da Ordem de Molay. A Ordem de Molay está trabalhando com jovens, então precisa ser algo mais básico, porque eles ainda precisam evoluir intelectualmente até chegar ao nível de entrar para a maçonaria. Mas a gente tem segredos e simbolismos dentro da maçonaria. Por quê? Primeiramente, os segredos são formas da gente se reconhecer. Como que eu vou falar que eu sou um Demolay? Como que eu vou provar? A gente tem nossos próprios toques, tem nosso jeito de falar, temos palavras que a gente profere. Temos palavras que a gente profere no meio da nossa reunião. Então é separado. E os simbolismos da maçonaria é uma das coisas mais importantes dali. Porque a construção dele foi planejada por conta do... Eu não sei se eu posso falar isso, então eu vou manter isso em segredo. Mas o jeito que ela foi moldada é como se fosse enviado por Deus, entendeu? Então, tudo foi feito de acordo com aquilo que ele sentiu quando pediu a Deus para a construção do templo. Os simbolismos, todos eles, têm várias coisas que podem ser achadas por trás daquele mesmo simbolismo. Sim. Então, por isso que a gente não fala. Porque você vai ter seu próprio jeito de ver aquilo. Isso me faz lembrar muito também, gente, para você que está em casa. Eu fiz o ECC, o Encontro de Casais com Cristo da Igreja Católica, que aliás é espetacular. E depois eu fui ministrar palestra também do Encontro de Casais com Cristo. E tem uma série de ritos, uma série de, entre aspas, segredos durante toda a estada ali no Encontro de Casais com Cristo. Até o momento final,
que é o ápice, que eu não vou contar aqui, que é segredo também, porque tem um monte de gente que vai fazer, vai falar assim, o Roger estragou o dedo duro. Mas tem coisa que você não fica sabendo, que é só na hora. E por ser segredo, na hora que acontece, irmão, falar uma coisa, você vai chorar tanto que não vai faltar água no Nordeste mais. Cara, é muito bacana, é maravilhoso, é espetacular. Wagner Marques, esse eu gosto demais da conta. Além de cantar muito, é um baita de um profissional como cabeleireiro. É ele mesmo, né? Só falta eu estar falando que é outro, né? É ele mesmo. Essa turminha é diferenciada, aplausos para eles mesmo, de fato. Deixa eu privilegiar agora aqueles que nos pagam, aqueles que fazem com que o programa possa acontecer, porque daqui a pouquinho eu voltarei para fazer o cara a cara. Hoje o cara a cara em dose tripla. Eles talvez nem saibam o que é o cara a cara. A gente vai ter que fazer o cara a cara com o Lima também. O Lima não vai escapar do cara a cara. Deixa eu lembrar que o programa tem um oferecimento do Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o nosso médico do coração, cardiologista. Faça o seu check-up do coração, cuide da sua saúde. Galvão Restaurante sempre a melhor opção para você almoçar amanhã. Vai bater aquela fome na hora do almoço? Peça o seu Marmitex ou vá almoçar em loco. Culinária mineira, tempero mineiro e lá você come com muito sabor. Por falar em ritos, por falar em segredos, em coisas importantes para poder manter a ordem, um outro exemplo também são os motoclubes. Route 69 é o nosso motoclube para você que está a fim de cortar as estradas com responsabilidade. Faça parte do nosso motoclube. Todo mundo é bem-vindo? É, desde que não seja randandandan, aquele negócio de grau e aceleraço. Isso para mim, para motoclube nenhum existe, que isso aí não tá com nada. E para você que respeita o motoclubismo com ordem, sem estar cometendo crime, sem estar cometendo infração de trânsito, venha pro Route 69. Tibil Barbershop para você dar um jeito no seu cabelo e na sua barba, no seu visual, vale a pena. Se você tá parecendo um mulambo, agende lá o Tibil Barbershop e você vai ficar mais bonito. Toda vez que eu vou lá, Lima, eu fico 6 horas mais novo. É um espetáculo. Deixa eu falar também de TV Conecta. Ai, meu Deus. ConectaNet, a melhor internet de 3 pontas agora com streaming. Um abraço pro Júnior e pra Keila. Pra você que tá a fim de fugir daqueles canais enlatados, daqueles canais que vão meio que de forma ditatorial querer escolher, incutir na sua cabeça doutrinas um tanto quanto estranhas. Fuja desses canais aí, viu, gente? Tem uma tal de não sei o que lixo aí, corra deles. Pelo amor de Deus. Aí a TV Conecta tem um monte de canal bom, viu? Aí também você tem o poder da escolha ali no controle remoto. A teoria funcionalista da comunicação não existe mais, tá? Quem manda somos nós. Hoje não é emissora mais, não. Deixa eu falar de gestão, agrosoluções, consultoria em gestão de fazendas. Fale com o Gustavo Faria. Entende muito. Gente, os resultados que ele vem conseguindo, oferecendo como CEO, como coordenador, como gestor de fazendas aqui em Três Pontas e na região, realmente é algo espetacular. Inclusive, ele virá no Pô de Café Podcast. Cantina Mineira Restaurante, o restaurante da Denise, também muito sabor e qualidade para você saborear a legítima comida mineira. Doutora Carla Cristina Bernardi e doutor Gabriel Fernandes Silva são médicos nefrologistas. Para você que descuidou aí da saúde renal, faça o seu check-up e agende aí. Não faça como o Roger Campos, que brincou a vida inteira, não tomava água, viu, gente? Era só Coca-Cola de 2 litros, Fandango, Cheetos, Cebolitos, sem água. Aí pedra no rim é uma coleção. Se fosse Preciosa, eu seria o cara mais rico de 3 pontos. Mas não vale nada. Só provoca dor. É, com certeza. E vale a pena, viu, gente, fazer o seu check-up aí com a doutora Carla Cristina Bernardi e também com o doutor Gabriel Fernandes. Tem mais? Tem. Deixa eu falar da doutora Dani Carvalho, ela que é endocrinologista, especialista em longevidade saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais e terapias injetáveis. Compromisso com a excelência. Sabe aquelas canetas que estão fazendo o maior sucesso, gente? A pessoa emagrece, perde peso com qualidade, saudável, com acompanhamento. Tudo que é com acompanhamento é bacana, gente. Não pode fazer igual o Roger Campos fez quando era adolescente. E aí fica um puxão de orelha, viu? Para você aí que gosta demais da conta.
Bomba, anabolizante, esteroide, eu usei como se fosse água. Tomava bomba feito um condenado. Faz mal, não pode. Ah, mas chega numa faixa etária que você precisa de reposição hormonal. Sim, mas com a doutora Dani, com o médico responsável, com quem faça tudo bonitinho. Senão você vai virar um homem bomba aí, espinha até embaixo da axila e não funciona. A saúde vai embora. Feito isso, eu preciso terminar o nosso bloco comercial, falando de Marchetti Pereira e Tardioli, advogados associados. Um abraço para o doutor Leiner Marchetti, nosso parceiro. E agora sim, nós voltamos com o nosso programa para a gente chegar no cara a cara. Antes do cara a cara, eu preciso só lembrar mais uma vez que, terminando aqui, o programa fica na versão gravada para você reassistir, mandar para todo mundo. A hora que você quiser, onde quiser, no local que quiser, beleza? Compartilhe bastante aí, vai lá no YouTube, ative o nosso sininho lá, as notificações, metralhe o joinha para você receber tudo de informação que está disponível e estará disponível no universo da família Conexão Três Pontas, como o Rock Go, por exemplo, que o Lima faz parte. Aliás, o Lima chegou pro Rock Go e deu uma outra roupagem. O Neander, o nosso historiador, apesar de palmeirense, ele, tirando isso, ele tem um certo bom gosto. Vale a pena você acompanhar o programa. O Lúcio já é caso perdido e o LG tá sonhando com o Cruzeiro campeão, enfim. Mas vamos falar de coisa séria, que é o nosso cara a cara. Esse cara a cara, para você que está me olhando de frente, olha que bonito. Deixa eu colocar aqui uma outra imagem, uma outra câmera. Pois é. Eu falei, eu fui no Tibil, fiquei 6 horas mais novo nessa foto. O cara a cara, para vocês que são muito jovens, vocês não sabem, não lembram, se bem que tão politizados, antenados como vocês são, é bem capaz que também saibam. O Brasil teve, até recentemente, né, uma pena que não tem mais, o maior entrevistador da sua história, e eu tive a honra, o privilégio de fazer uma foto, de ir ao programa várias vezes e de conseguir a caneca de José Eugênio Soares, o programa do Jô, o maior entrevistador que esse país já teve. Então, o cara a cara é inspirado nele, mas também é inspirado na Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora que esse país já teve e que, dentre tantos outros feitos, eu gosto sempre de falar isso, em 1989, num intervalo, entrevistando Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, que eu sou muito fã, poeta do rock nacional, ela convenceu o Cazuza pela primeira vez a dizer em alto e bom som que ele era portador do HIV, do vírus da AIDS. Então foi uma pauta que naquela época você falar que você era portador do HIV era, comparando a tempos idos, a mesma coisa que lá atrás, inclusive na época de Cristo, dizer que a pessoa era uma leprosa, tinha lepra, enfim, e a pessoa era segregada, era separada, enfim. Com certeza, isso aí da para sociedade. Quem pegava AIDS, a época era complexo. Um castigo, era um complexo muito grande. O cara a cara é aquilo que as pessoas querem conhecer da vida pessoal, mas é fofoca, Roger? Não, não é fofoca. Wagner Marques, obrigado, meu amigo Roger. Faço das suas palavras as minhas. Te admiro muito. Aliás, o Wagner, uma hora, precisa participar do nosso Conexão Estúdio Live, para fazer um som, hein, Wagner? Vamos aí cantar umas modas sertanejas e também vamos cantar muito rock and roll. Aliás, o rock and roll, deixa eu falar um outro recado rapidinho, é muita informação. Dia 13 de setembro, Colonial Motorrock, lá no na lanchonete Restaurante Colonial, Três Pontas, MG 167, indo para Santana, onde era madeireira, vai ter um mini encontro de motociclistas, vai ser uma confraternização e teremos lá do Botrel e depois os Cabruchos, Chopp Brahma e área de camping. Os motociclistas podem encher o canecão, que não vai cometer infração de pegar a estrada, né, embriagado. Não, tem área de camping, vão posar lá, vão dormir lá bonitinho. E no domingo tem aquele cafezão da manhã lá no Bruno, lá no Colonial, para pegar a estrada de boa. Vale a pena? Prestigie, participe. Ah, mas é só para motociclista? Não. Se você tem um carro, se você tem um jegue, você pode ir de qualquer veículo de locomoção que você será muito bem-vindo. Agora sim, nós vamos para o cara a cara, dividido em 3 partes, porque nós temos 3 entrevistados. Deixa eu começar
com o Daniel e nós vamos finalizar com o Sargento Lima. É claro que eu vou deixar o Lima para o final. Deixa eu pegar a câmera certa. Agora está na câmera certa. Ou cara a cara, para vocês que não sabem, vocês têm a obrigação de responder em apenas uma ou duas palavras. Rápido, sem muito pensar. Se o Roger Campos repetir a pergunta, vocês podem discorrer à vontade sobre o tema. Perguntas, às vezes, que parecem até esdrúxulas, meio sem pé, sem cabeça, mas para as pessoas terem a oportunidade de conhecê-los um pouco melhor. Compromisso firmado? O trio tá, beleza, preparado? Sem medo nenhum aí? Beleza? Vamos lá. Praia ou montanha? Praia. Por quê? Já fui. Já fui em praia. Qual praia? Ubatuba? Ubatuba, Praia dos Três Pontanos. É. Música. Rock. Ah, gostei. Qual banda de rock? The Police. Rapaz, com todo respeito, é um anão. Não tem só 20 anos. Gostando de The Police, caramba! Parabéns a papai, mamãe, a todos os educadores, a Ordem Demolei. Eu vou sair daqui renovado. O Brasil não está acabando. A juventude realmente vai levar esse país para um patamar muito melhor do que está. Livro de cabeceira. Algum livro que você tenha lido que você nunca mais esqueceu. Livro de Enoch. Livro de Enoch. Excelente. Caraca! Comida. Um prato. Strogonoff. O que deixa o Daniel pé da vida, com raiva? Repetição. As pessoas repetindo muito, ou então eu repetindo muito. Tendo que fazer uma coisa várias vezes do mesmo jeito. Isso aí me cansa. Mas. Um arrependimento. Foi não ter entrado na ordem mais cedo. Um orgulho. Ter chegado onde eu cheguei na minha vida. Um sonho. Um escritor. Caramba. Vai ser escritor e repórter. Com certeza já tem alguma coisa já. Ah, com certeza. Com certeza. E a hora que. E já firmado aqui o compromisso, a hora que tiver com o livro pronto, virá o programa para a gente poder falar sobre esse livro. O que é ser Demolei? Esqueça a retórica, fale com o coração. Então, essa eu tenho que pensar mais, porque é muita coisa, né? É muito vasto ser um Demolei. Mas uma das principais coisas é ser um bom homem. Para você, quem é a sua família? E o que ela representa na sua vida? A minha família é aqueles que me ensinaram tudo o que eu sei, tudo aquilo que eu uso, todos os meus exemplos, eu vejo como eles agem. E são meus criadores eternos. Deus. Tudo. Tudo. Ele é desde aquelas pessoas que não têm a fé nele. Ao mesmo tempo, ele é a pessoa que tem fé nele. Ele é aquele piso que a gente anda, o céu que a gente vê, o sol que ilumina o dia e a lua que termina de embelezar o mundo, né? Ele é tudo. Eu não consigo ver nada e falar que não é ele. Até o nada é ele. Mário Sérgio Cortella, meu querido amigo, filósofo, se cuida. Wagner Marques, Keila Silva Belarmino Campos, Josiane Zaccaroni, Kelly, David Silva, Kátia Belarmino, Antônio Belarmino, estarei aí com todo prazer. Kelly Bela, parabéns, Daniel Zaccaroni. Bacana demais. E para fechar o programa com você, ter estado no Podcafé Podcast foi? Excelente. Gostei muito. Eu me senti muito tranquilo aqui.
foi que nem conversar com um amigo mesmo. Muito obrigado, portas abertas. Parabéns pelo trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu conversar agora com o Marcel. Aquelas perguntas inéditas que nunca foram feitas nos anais da história. Praia ou montanha? Montanha. Por quê? Porque a montanha, para mim, representa um ponto a ser alcançado. Ele é um dos pontos que a gente considera mais altos. E como a gente sabe, várias pessoas escalam as montanhas em busca desses pontos. Tanto por glória, tanto por algum objetivo pessoal. Um estilo musical. Acho que pop. Pop. Tem algum ídolo? Alguém que você ouve muito? Ou já ouviu? Ouço muito. É. Nunca me foquei muito em... Uma banda e ninguém específico. Eu sempre fui mais no que eu tava no momento. Assim. Eu tive esse defeito. Eu tenho esse defeito. Eu foco no momento, sabe o que eu faço? Tatuagem. Eu já tenho. Virei um gibi, né, Lima? Um gibizão. Quando eu conheci, não tinha nenhuma. Rapaz. Não, a Renata, minha esposa, me chama de som livre, a gravadora, porque tem mais banda do que todo mundo. Vamos continuar com o nosso cara a cara. Um livro de cabeceira. Cabeceira. Um que eu li que é a Inês. Me fala uma coisa. Marcel é esfomeado? Gosta de comer o quê? Nossa. Esfomeado, sim. Opa! Esse aqui tem uma história muito boa. Conte. Eu já sabe, tá rindo. Porque foi a época que o capítulo venceu o desafio estadual de filantropia. Os maçons ficaram muito felizes, fizeram um rodízio de pizza pro capítulo. Aí o mestre conselheiro na época, Pedro Augusto, ele falou que aquele que comesse mais teria o direito a um pin. Comi quase 20 pedaços de pizza pra ganhar esse pin. Só interrompendo aqui, é que não é estadual, foi nacional. A gente conseguiu Caraca! ser o capítulo que mais arrecadou alimentos naquela filantropia. A gente arrecadou, foi 2 toneladas e 200 quilos de alimento. Né, gente? E olha o gancho que esses meninos me deram. Se você quer aglutinar conhecimento, informação, elevar o seu QI e inteligência, além de acompanhar os canais do Conexão Três Pontas, eu recomendo para vocês a Esquina da Pizza do meu amigo Paulo. Cada pedaço de pizza que você comer vai se traduzir em sabor, né? O meu amigo Paulo, Esquina da Pizza, alô Monique, aquele abraço, um merchan na faixa para vocês merecem. A pizza do Paulo é bom demais. E eu, como paulistano, cara, não tem coisa melhor do que pizza. Mas deixa eu voltar agora, sério, para o nosso cara a cara, para essa parte que a gente está podendo conhecer um pouquinho melhor o Marcel. Marcel, um arrependimento. O arrependimento não foi ter entrado na diretoria mais cedo. Um orgulho. Um orgulho é de estar de mestre conselheiro e conseguir guiar os meninos no caminho correto. Um sonho. Sonho de chegar a nível nacional. Se... Pergunta que eu não fiz para o Daniel, para mudar um pouquinho. Se o Marcel tivesse agora olhando para o espelho, que imagem ele veria? Veria a imagem de alguém com muitos defeitos, que errou muitas vezes, mas que nunca desistiu daquilo. Pode até ter pensado em desistir um momento, mas que nunca deu para trás. O que é ser Demolei para você? Ser Demolei é principalmente ser companheiro. Explica para mim qual o peso e o que representa para você a sua família. A minha família, para mim, representa o pilar principal da minha vida. Representa tudo aquilo que me moldou nos primeiros anos e me molda até hoje. E, quem sabe, até talvez depois da maioridade também continue me moldando.
tanto dentro de casa, eu considero família, tanto no Demolei. Deus. Deus, pra mim, é praticamente minha vida toda. Você vê Deus numa figura específica? O que é Deus para você? Para mim, Deus, ele é um ser que linguagem humana não consegue descrever. Para mim, ele é um ser que está além da nossa compreensão. Mesmo que a gente tenha imagem dele, a gente nunca realmente vai conseguir conceber nem uma fração do que ele é com a nossa linguagem e entendimento humano. Eu podia puxar o gancho para algumas filosofias que não vou lembrar o nome do filósofo, mas ele fala que a nossa mente simplifica tudo o que vê, simplifica até nós mesmos, porque a realidade é complicada, entende? Por isso que eu acho que sempre tem um pouco de Deus em tudo. Eu entendo e estou embasbacado. Sargento Lima, em 32 anos de jornalismo, quase nunca Roger Campos fica sem palavra. E hoje eu brinquei muito, hoje realmente eu estou. Cara, eu saio daqui desse programa muito feliz, porque eu que sou absurdamente crítico da nova geração, e aí a gente tem que lembrar Nelson Rodrigues quando diz que toda unanimidade é burra, a gente não pode achar que é tudo a mesma coisa só. A gente é inundado por uma série de exemplos tortos, de caminhos escusos que a juventude, infelizmente, a tal da geração de cristal tem seguido. E a gente, às vezes, como pai, ou alguns já como avô, ficam aí perplexos, preocupados de saber para onde a gente caminha, para onde a sociedade caminha. Mais um bate-papo com esses meninos que representam 12, 15, 17 e outros tantos em nível de Estado, em nível de Brasil, em nível internacional, mostra, sim, que existe uma grande luz no final do túnel e que a gente tem que reprogramar, nós da minha geração, aquilo de achar que essa juventude está perdida. Infelizmente, boa parte sim, como teve da nossa geração também. Mas há um outro lado que hoje ficou extremamente claro, expresso, latente, que só me faz aplaudir e realmente enaltecer o programa que nós tivemos hoje. Para terminar com o Marcel, a pergunta clássica: ter estado no Pod Café Podcast foi? Incrível. Eu sempre sonhei em estar em um podcast. E estar aqui hoje é praticamente a realização de um desejo. Cara, eu não vou dormir hoje. Tá vendo? Vai ser difícil dormir depois de hoje. Cara, que espetáculo. E me deu uma fome de comer pizza também. Eu vou falar uma coisa, tá tudo misturado. Deixa eu conversar com esse cara que muitas vezes eu até deixo o coloquial ou o termo rebuscado de lado, embora a gente tenha sempre que colocar, porque foi com muito mérito, com muito sacrifício, a alcunha de sargento na frente, mas é um cara que mostra que aquele rótulo que a gente achava, hoje cada vez menos, graças a Deus, que o policial militar é insensível, que o policial militar é quase que um Robocop, enfim, a gente vê no Lima, e não é de hoje, cara, a história do Proerd, a história de, enfim, eu estou em Três Pontas desde os 18 anos, desde que eu me entendo por gente, o Lima está sempre muito ligado a fazer o bem pelas pessoas. E aí um comentário que eu nem peço que ele comente em cima, porque aí é uma opinião minha. Não teve sucesso nas últimas eleições, azar da política. Quem perdeu foi a política. Mas, enfim, e ele continua servindo através de outras vertentes. Tudo no tempo de Deus. O tempo dele é diferente do nosso. Ele sabe a hora certinha de tudo acontecer. Lima, vamos pro cara a cara? Vambora. Depois dessa alisada toda,
O Lima tem algum outro grande defeito além de ser flamenguista? Muitos defeitos. É muitos, né? Não é pouco, não. Cita um. Cara, assim, eu depois dos 50, comecei a ficar muito enjoado, né? Enjoar pouco, não. Estou muito enjoado. Quem assiste o programa quando ele defende o Flamengo, a gente não percebe. Se ele não tivesse falado isso, eu não tinha percebido. O maior pecado que pode existir é alguém torcer pro Flamengo. Opa! Tivemos um Tá vendo? couro! E agora, Sargento Lima? Atleticano, aposta. É atleticano. É atleticano? Sou. Eu tô... Dois atleticos. Gente, só atleticano nunca chora mais que o Botafogo, gente. O tal do atleticano é chorão demais. Olha que coisa boa. Um dia eu ainda vou poder contar para os meus netos que eu vi um flamenguista de olhos brilhando para dois atleticanos enquanto eles falavam. Espetáculo. Mas aqui são dois extra classes, né? Diferentes, Sim, são dois extra sim. classes. Então, Deixa eu mandar um abraço para outro esta classe também, que a gente brinca muito, que é um baita de um profissional, um grande político, um grande atleticano, que é o Mário Henrique Silva, o Caixa. Lima, praia ou montanha? gosto demais dos dois. A praia, Verdade. porque aquilo ali me energiza, a praia me energiza. E a montanha, cara, eu gosto de cachoeira. Puxa o microfone um pouquinho mais perto. E a montanha é muita cachoeira, eu gosto Sim. eu gosto do ar, da natureza, eu gosto de fazer um trekking, gosto de andar. Quando o Lima não está em Três Pontas e que não é a trabalho, qual um destino? Vou dar um exemplo. Eu, quando não estou em Três Pontas, se o bolso permite, eu estou em Tiradentes, que eu amo. Sim, vou falar, para matar a minha saudade, são 2 lugares, Juiz de Fora e Delfinópolis. Agora, quando eu estou a lazer, eu gosto de ir para Santa Catarina, Florianópolis. Lá é bom demais. Eu bom quero demais. agradecer imensamente de você ter me poupado os meus ouvidos e de todos os ouvintes, porque eu achei que você ia falar que era o Maracanã. Graças a Deus que a resposta não foi essa. Lima. O Lima é bom de garfo? Demais, é. Tanto é que, para quem era um atleta, né? Agora eu tô com uma... Mas gosto demais. E Qual prato? macarrão. Mas o meu prato principal é arroz, feijão, um ovo frito, uma batata frita e um bife. Onde que eu assino embaixo aí, Uma endosso. saladinha, saladinha. Alface, tomate, cebola ali é o cardápio principal. O Lima é bom também de culinária, de preparo? Ah, de vez em quando uma sonzinha eu gosto de fazer um galopézinho, muito bom, né? E é uma suã com arroz, cara. Ah, isso aí pra mim é o prato principal, assim, que eu gosto de fazer. Isso aí é fato. Lima, tanto quanto policial militar, nos trabalhos do Proerd, como maçom, como cidadão, como pai, como marido, enfim. Qual o seu maior orgulho? Eu vou falar pra não deixar de fora, assim, eu vou falar 3 orgulhos que eu tenho na minha vida, assim. Eu vou falar, um dos maiores orgulhos que eu tenho é de ser filho do meu pai, sabe? Esse é o meu maior orgulho. Depois é o orgulho dos meus filhos. Tenho orgulho dos meus filhos. E, profissionalmente, ter feito parte da Polícia Militar de Minas Gerais, em especial feito Proerd. Isso aí é um orgulho são os orgulhos que eu vou levar pro resto da minha vida. E o mais legal, assim, da gente notar, para você que acompanha o Pod Café Podcast e não acompanha o Conexão Rock Go, o Lima teve a oportunidade de lembrar um momento histórico envolvendo o time do coração dele e se emocionou muito ao falar da importância do pai também nesses momentos conjugados que viveram juntos, enfim. E é muito bacana ver de novo os olhos do Lima marejados ao falar do pai. Isso mostra realmente algo que está muito em falta, que é a questão do respeito pelo pai, do ter o pai como maior espelho, e eu tenho certeza que os filhos sentem o mesmo orgulho do Lima que o Lima tem desse papai, né, Lima? É o que eu já falei, eu sempre falo, se eu for pelo menos metade do pai que o meu foi pra mim, acho que eu fico muito satisfeito, que ele foi, eu sempre falo assim, o negão foi nota 1000, cara. Cara fantástico. Além do pai, para você,
Quem é a família? A família, assim, eu vou ter que te dividir um pouquinho, cara, porque minha família, moro com minha esposa, meus filhos, mãe e sogra, aqui em Três Pontos fica na metade do caminho. De Juiz de Fora, que é a família do meu pai, e Delfinópolis, que é a família da minha mãe. Então, a saudade de ambas, dos dois lados, é muito grande, que eu vivo muito os dois. O sentimento, assim, os três, né? A família tá com tudo. A minha família em si, que reside comigo, tá aqui, é o meu amor, eu morro e mato por eles. Mas a saudade que eu tenho também dos meus parentes de Delfinópolis e de Juiz de Fora é grande demais, cara. É assim, ficar longe, essa vida, é uma vida toda, né? Porque o meu pai era muito transferido de cidade para cidade, mas eu consegui pelo menos ficar no meio do caminho, né? Nós estamos aqui, 3 pontos a Delfinópolis e Juiz de Fora fica na metade, quase certinho, assim, poucos quilômetros, um pouco para lá, um pouco mais para cá, mas que saudade. Quando começa a falar assim de família, eu sinto muita saudade deles. E agora a gente vai sentir muita emoção, porque o Lima não vai escapar desse momento. Agora eu vou lembrar de outro grande entrevistador que esse país já teve, que é o saudoso, aliás, se ele estivesse vivo hoje, ele não ia gostar de muita coisa que está sendo feita, e não, ele ia chamar de mimimi, ia chamar de chilique. Clodovil Hernandes, você vai olhar para a lente da verdade e você vai fazer uma declaração de amor para uma tal de Lilian. Esse é um grande amor da minha vida, estamos juntos aí há 22 anos, pode ter certeza, neguinha, que nós estamos juntos aí, vamos ficar pro resto da vida aí, se Deus assim permitir. E vamos juntos, nós labutamos a vida toda nesses 22 anos aí, o que nós temos, nós conquistamos juntos. Então nós temos que dar valor naquilo que nós temos. Tenho certeza disso. Foi assim, cada um segurando a barra do outro e seguindo em frente. Tamo junto, neguinho. Gente, depois desse momento efusivo, eloquente, fantástico dessa declaração de amor, Renato, eu também te amo, meu amor. Eu só não quero nem imaginar o que seja o seio familiar do meu querido amigo Lima, tendo de um lado um flamenguista e do outro lado uma palmeirense. Jesus amado, isso deve ser um negócio que não dá nem... Jogo Flamengo-Palmeiras, um na sala, outro no quarto, porque senão não dá certo, não. Eu acho que eles não conseguem ficar sem degladiar nem com 20 pedaços de pizza na frente. Pra gente poder... Eu só sequei, né? Só de vez em quando. Né? Lima, quem é Deus? Deus é um ser superior. Ele é o nosso grande arquiteto do universo. Criador de tudo, de todas as coisas. E Deus a gente não vê. Deus a gente sente. A gente sente nos momentos alegres, nos momentos difíceis. Deus é tudo em nossa vida. Sem Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Tanto que assim, a gente brinca muito, fala assim, o cara tá no apuro, ele fala assim, ai meu Deus, chama o 190. Liga no 190. Primeira coisa que faz tá no apuro, Deus e polícia. Então, e é verdade. Presta atenção pra você. O cara tá ali no apuro, ele vai chamar por Deus e pela polícia. Então, a gente tem que ter, assim, o sentimento. Deus, a gente sente. A gente não vê, a gente sente. E ele tá em todas as nossas coisas, todas as virtudes. Ser tio dos Demolês e ser maçom pra você é? Tio dos Demolês é um privilégio. É um privilégio. Porque, como você vê o desenvolvimento deles, é coisa assustadora, assim, de bom ver. Aquele menino que entra ali tímido e sai, igual o Marcel, igual o Daniel aqui, igual eles, tem muitos. Muitos. Não são poucos Demolês que têm essa qualidade. São vários. Ser maçom é ser aprendiz. E ter estado no Pod Café Podcast foi? Maravilhoso, maravilhoso. Com você sempre estou aprendendo. Que é isso? Estou aprendendo. Via de mão dupla, aliás, Sócrates,
só sei que nada sei. E aí a gente vai encerrar o nosso programa de hoje, mas sem antes eu ler as últimas mensagens e aquela mensagem final para você que está em casa que eu falo toda semana. Quem sabe um dia isso possa incutir na sua cabeça. Johnny Zaccaroni, show, músculo. Ele toma bomba? Não. Bacana. Então sai. Pedro Lima, verdade. Doroteia Zaccaroni, parabéns, filho. Mamãe te ama muito. Josiane Zaccaroni, parabéns, Daniel. Corações, corações, corações. Galera, muitíssimo obrigado a vocês que estão em casa acompanhando o programa, vocês que vão acompanhar a versão gravada, vocês que vão dar o seu likezinho lá no Podcafé Underline Podcast, lá no YouTube, vocês que vão compartilhar e vão ajudar a esse programa muito especial, esclarecedor, enfim, com muita informação útil, a chegarem cada vez mais pessoas. Muitíssimo obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Lembrando que o Podcafé Podcast agora é 7h30 da noite, não mais 8h30. Chega mais. Tá afim de vencer na vida? 2 segredos, já que a gente falou em Demolei. 2 segredos, 2 passos básicos. O primeiro, desacomoda, tira a bunda do sofá, descruze o braço. Não adianta nada você ter o dom que Deus te deu como imagem e semelhança dele se você fica esperando cair do céu, porque do céu só cai chuva. Milagre para acontecer, você precisa primeiro desacomodar, correr atrás do seu dom e do seu sonho e acreditar que lá em cima tem um cara, Senhor e Salvador, que pode mudar o curso da sua vida desde que você dobre o joelho e tenha ele como o Senhor do seu destino. Combinado? Próximo sábado, a partir das 11 da manhã, nós temos o Prosa Ruim do Lima Flamenguista e também nós temos Lúcio Mesquita Neander, LG, um menino que tem, acreditem, 2 olhos azuis, não apenas um. E esse Roger Campos, para trazer muita informação sobre futebol. O Lima já está triste porque o Flamengo não será campeão esse ano. E Só um segundo, Roger. Porque é o seguinte, ó, só lembrando vocês, seguem o líder. Quem é o líder? Quem é o líder? Flamengo? Deus. Segue o líder, segue o líder. Não, aí o Flamengo não chega a tanto, Lima, mas depende do lado que você olha a tabela. Se você vira de cabeça para baixo, o líder é o Sport, verdadeiro campeão da Copa União de 87. há dúvidas. Há dúvidas? Não há dúvidas. Não perca os próximos capítulos desse dramalhão. No próximo sábado, 11 da manhã, nós teremos uma edição especial. E nessa mesa, além dos 5 Cavaleiros do Zodíaco, nós teremos, dividido entre os 5, 4 para cada um, 20 pedaços de pizza. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo programa.